O Falando Nisso Band está no ar. Expectativa: mercado de carros usados prevê recuperação em 2023. Dezembro, no entanto, fechou com um aumento de quase 20% nas vendas em relação ao mês anterior. O resultado também foi 9,5% melhor se comparado a dezembro de 2021. Sucesso, livro do Príncipe Harry bate recorde de vendas. A popularidade de Harry nunca esteve tão baixa no Reino Unido. Segundo o Instituto de Pesquisa YouGov, o principal daqui, cerca de 65% dos britânicos têm uma visão negativa dele. Engraçado, vídeo de trapalhada de mecânicos no Rio viraliza. E a história só melhora porque os dois protagonistas dessa cena são genro e sogro. Diz o André que não foi proposital. Mas para o seu Luiz Carlos, ele tinha uma intenção bem clara. Para admirar, cometa verde está visível da Terra. Vai ser difícil enxergar a olho nu. Com um binóculo, as chances aumentam, mas o ideal mesmo é um telescópio. Muitos planetários, como este, vão realizar sessões de observação abertas ao público na expectativa de visualizar esse cometa. E no estúdio vamos receber Álvaro Caninel, da Dicom Contabilidade, falando sobre sucessão patrimonial. Quinta-feira, dia 12 de dezembro, Falando Nisso Band começou. Oiê, boa tarde! Que bom te poder compartilhar com você essa tarde de quinta-feira. Boa tarde, minha amiga. Uma ótima tarde, que gostoso, né? É bom. Começar a nossa tarde assim, sempre em alto astral e com a nossa mensagem do dia que a gente adora incentivar e de repente talvez te dar um conselho, né? Algo bem positivo. Para você refletir. Então, olha só, não tenha medo de mostrar suas fragilidades, porque elas tornam você humano. Com certeza, o primeiro passo para vencer o seu ponto fraco é reconhecê-lo. Tentar esconder só irá alimentar a insegurança e te enfraquecer. Então, assuma as suas fraquezas, não tem problema nenhum. Nem todo mundo é forte o tempo todo, né? E, na verdade, todo mundo tem um ponto fraco, viu, gente? Todo mundo tem, pra gente poder evoluir, com certeza. Bom, tem sorteio para você em casa. São 2 sorteios no @Falando Nisso Band. Isso, para participar, você pode concorrer a 2 kits. Um kit da Polipet e também da Ortovip, são aí, ó, os dois. E essa é a foto oficial. Você deve curtir a foto oficial e marcar 2 amigos por comentários. E aí, no final do mês, no dia 31 de janeiro, a gente já vai conhecer quem foi o sortudo ou a sortuda desses 2 kits. Amigo, tá bem recheado, hein? Tá mesmo. E já aproveita que do ladinho da foto tem também uma foto da gente segurando uma mala que a Sicredi mandou pra vocês, gente, pra você viajar muito esse ano. Para participar é a mesma coisa, tá bom? Você vai curtir a fotinho, marcar 2 amigos por comentário, vai comentar quantas vezes quiser. Dia 31 de janeiro a gente vai saber quem foi a pessoa sortuda. Essa Corre mala lá. É tão bonita, né? É mesmo, e E reforçada, super viu? levinha, reforçada, dá para viajar bastante Muito. e aproveitar as férias. Ó, seguinte, tem também a nossa enquete no @Falando Nisso Band. Você pode participar com 2 perguntinhas que o Lucas já vai mostrar pra gente. Tá aqui, viu, gente? Corre lá então, @Falando Nisso Band nos stories. Você sabe o que é sucessão patrimonial? 89% comentando que não sabem. E ó, 66 aqui, ó, precisa de advogado para fazer essa sucessão patrimonial? Sim e não, não estamos sabendo. Então, olha, todo mundo gosta de planejar a nossa vida, não é verdade? É tão importante isso, mas é difícil a gente pensar em como planejar, dividir os nossos bens quando a gente não está mais aqui. E a gente se sente desconfortável de falar isso, né? Mas o assunto de hoje, a gente vai falar um pouquinho, entender a sucessão patrimonial. Isso, por meio da sucessão patrimonial, você consegue, por exemplo, definir como os seus bens e direitos, né, serão divididos entre a sua família, pensando na criação de um patrimônio familiar para o futuro. Quem vai explicar melhor para a gente sobre isso é o Álvaro Caninel, diretor do grupo Dicom Contabilidade de Taubaté. Álvaro, seja sempre muito bem-vindo. Boa tarde a todos, Boa tarde. satisfação estar novamente aqui junto com vocês. Obrigado. Vamos lá, qualquer pessoa pode fazer esse tipo de procedimento, ou seja, a sucessão patrimonial, ou ela só serve, por exemplo, para quem tem muitos bens? Ó, a sucessão patrimonial é um processo dentro da criação de uma holding familiar. E a sucessão patrimonial, ela representa uma partilha em vida dos bens. Então, não é necessário
que a pessoa tenha muitos bens para ser partilhados, mas é conveniente de você, ao criar uma holding familiar, o processo sucessório patrimonial faz parte de um dos benefícios da criação da holding. Então, todo mundo pode fazer, desde que tenha algum bem a partilhar os seus herdeiros. Agora, Álvaro, a gente pode explicar para o pessoal de casa as vantagens, porque muita gente fica desconfortável de falar, eu vou ficar planejando coisa... Parece que gente, quando você planeja algo pós-morte, na verdade, você está querendo facilitar a vida de quem fica. Exatamente, não é isso, Álvaro? Perfeito. Além dessa vantagem de facilitar para quem fica, tem mais algumas? Então, o processo de inventário, que é a partilha de bens de uma pessoa que venha a falecer, ele ainda é bastante complexo no Brasil. Ele é muito burocrático e ele é oneroso. E criou-se também no Brasil a figura da escritura pública de partilha, que facilitou um pouco essa partilha, essa divisão de bens. Mas a sucessão patrimonial dentro da criação de uma holding familiar é uma forma muito mais prática, mais fácil, além de outros benefícios que ela proporciona, ela acaba sendo menos onerosa do que você fazer um processo judicial de inventário. Legal. Ô Álvaro, vamos tentar pelo menos dar um exemplo prático de como é feito esse planejamento da sucessão patrimonial. Ok. Bem, primeiro a gente precisa criar a holding familiar, né? O que é a criação da holding familiar? É você que tem diversos bens e você cria uma pessoa jurídica, transfere todos esses seus bens, principalmente os bens imóveis, você transfere esses bens para a pessoa jurídica e a pessoa jurídica, que é a holding familiar, ela passa a ser proprietária dos bens. Então você não é mais dono dos bens, você passa a ser o dono da empresa que tem esses bens imóveis. Então eu tenho que abrir uma empresa para eu conseguir fazer isso? Obrigatoriamente sim. A constituição de uma holding. A gente fala holding porque é um nome muito popular, né? Existem diversos tipos de holding. Na área empresarial, holding, na verdade, é uma empresa que administra diversas outras empresas. Mas não é o assunto importante para a gente aqui. Eu acho que aqui nós precisamos ficar mais focado na questão familiar. Tá. Então você cria uma holding, o marido, a esposa e os filhos, traz todos os seus bens para essa holding e durante a sua vida você faz o processo sucessório. Você vai transferindo as cotas de capital que você tem dessa empresa, você vai transferindo para os seus filhos, de modo que, se um dia você vier a faltar, todos esses bens que já não pertencem mais a você, que já pertencem a uma empresa jurídica, e as cotas dessa empresa jurídica foram transferidas para os seus herdeiros, você não tem mais nada a partilhar quando eventualmente acontecer o falecimento. A gente já vai entender, então, melhor como é essa formação dessa holding, porque eu fiquei curioso em relação à empresa, mas a gente precisa lembrar, gente, que quando você pensa em sucessão patrimonial, existe o ITCMD. O que é essa sigla, para a gente entender? Imposto de Transmissão de Bens e Causas Mortes. Ou seja, independente da opção, vai ser necessário pagar esse imposto. Toda vez que um contribuinte falece e deixa bens a partilhar, ele tem que pagar o ITCMD sobre valor venal, valor de mercado dos bens que ele vai partilhar. Quando você cria a holding familiar, você se livra do ITCMD. Ah, é? Porque você não precisa pagar, porque você, durante a sua vida, você já fez a transferência das suas cotas de capital para todos os seus herdeiros. Então, quando você vem a falecer, você não tem mais bem a partilhar nenhum, né? Então, ficaria desobrigado do ITCMD. Por exemplo, eu estava fazendo uma pesquisa e tentando entender sobre o assunto. Sim. Esse imposto, ele vai de acordo com o estado, né? A porcentagem. No estado de São Paulo, pelo menos, eu verifiquei que é 4%. Exatamente. Isso do patrimônio total? 4% do patrimônio total, é um imposto estadual e, como você bem falou, para cada estado existe um percentual.
Existem estados no Brasil que chega a ser até a 8%. Então, Meu Deus, é muita coisa. o custo, né? O custo para morrer. Gente, a pessoa é muito falece e caro. tem que pagar para morrer, gente. Como que você pagar 8% para morrer? Nunca vi isso na minha vida. Não é um absurdo? Então, olha, já vimos então que pensando em dinheiro é a melhor opção. É uma né? opção realmente vantajosa. Depois a gente vai falar, né? Mas, na verdade, no próximo bloco, sobre a modalidade que é da sucessão patrimonial, que é a holding patrimonial familiar. A gente vai entender mais daqui a pouquinho, tá? Depois de um ano difícil, o mercado de carros usados prevê uma melhora. Pois é, as vendas cresceram em dezembro, que alimenta essa recuperação para 2023. E o João Marcelo traz a informação. Depois de muita pesquisa, o Valmor conseguiu trocar de carro. Eu queria comprar um carro novo, mas no meu caso não dava, o dinheiro aí ficou curto. Daí eu procurei o seminovo, que eu achei que deu no meu orçamento e fechei negócio com eles aqui. A venda de veículos usados no Brasil caiu 12% em 2022. Foram cerca de 13 milhões de unidades comercializadas no ano passado. Números tímidos, mas dentro das expectativas do setor em um ano marcado pela instabilidade econômica. Dezembro, no entanto, fechou com um aumento de quase 20% nas vendas em relação ao mês anterior. O resultado também foi 9,5% melhor se comparado a dezembro de 2021. 30% dos brasileiros que queriam comprar um carro buscaram por veículos mais velhos, com pelo menos 13 anos de uso, seguido por carros com 4 a 8 anos. Na sequência, os mais procurados foram veículos entre 9 e 12 anos de fabricação e os seminovos, de 0 a 3 anos. Na concessionária do Luiz, os primeiros dias de janeiro dão bons sinais. Teve um aumento de até de 12% do mês de 2022, o aumento do ano passado. E a gente espera que seja um sucesso esse ano, 2023, seja um aumento muito grande, até 19% na venda de automóveis. Estamos na torcida por vocês também, viu? No próximo bloco a gente vai conferir que esse livro do Príncipe Harry está dando o que falar e já bateu o recorde de vendas, viu? É sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho e também mais sobre contabilidade com Álvaro Caninel, da Dicom Contabilidade. A gente volta já já. Olha, hoje estamos falando sobre a importância da sucessão patrimonial, que é fazer um planejamento de como os seus bens, né, os seus direitos serão divididos entre os seus familiares. Entre essas opções, então, para a sucessão patrimonial, está a holding familiar e o Álvaro Caninel, diretor da Contabilidade de Contabilidade, está explicando para a gente de maneira tão tranquila. Então vamos entender, porque eu nunca tinha ouvido falar nessa holding patrimonial familiar. Perfeito. O que seria isso, Álvaro? Existem diversos tipos de holding, como eu falei no início, né? Tem a holding mista, tem a holding pura, tem a holding de administração, mas o que interessa para nós aqui é a holding
familiar, que é aquela empresa que você constitui para administrar os seus bens próprios. Então, normalmente, ela é constituída com o marido, com a esposa e com os filhos, né? Dentro de diversos benefícios que você tem ao constituir uma holding familiar, nós temos questão de redução de custo tributário, nós temos a questão da proteção patrimonial e nós temos também dentro desses diversos benefícios a questão da sucessão patrimonial. Então, tem diversos benefícios que trazem. Eu vou falar um pouquinho, então, da questão de custo tributário. Vou dar um exemplo. Você tem um imóvel, esse imóvel ele é alugado, você recebe rendas de aluguel. A tributação dessa renda na pessoa física, ela atinge até 27,5%. Ou seja, você tem que pagar 27,5% de imposto de renda sobre a renda de aluguel que você recebe. Se você cria uma holding familiar, transfere esse imóvel que é seu para a pessoa jurídica através da integralização do capital da pessoa jurídica, o imóvel deixou de ser seu, passou a ser da pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica é que vai ter a renda de aluguel. O custo tributário na pessoa física, 27,5%. Na pessoa jurídica, você vai pagar 11,33%. Então, o benefício de redução tributária, ele é muito interessante e é um benefício que você passa a obter assim de imediato. Constituiu a empresa, transferiu o imóvel para a empresa, a partir dali, toda a receita de aluguel deixa de ser sua, passa a ser da pessoa jurídica e o custo tributário reduz de 27,5% para 11,33%. O senhor disse algo muito importante também, que essa é uma maneira de proteger o patrimônio. Perfeito, né, da pessoa. Como assim, de proteger o patrimônio? Em que sentido? Então, vamos sempre trazendo alguns exemplos. Isso, né? Vamos dizer que um contribuinte tenha, por qualquer motivo, tenha uma dívida com um credor, né? Para você garantir a dívida com o credor, os seus bens pessoais, eles respondem. Então, eles ficam, à disposição do credor. Se você não tem o dinheiro, você pode ter um bem penhorado, você pode ter perde um bem por conta da dívida que você tem com esse credor. Sim. Se você cria uma holding familiar, você deixou de ter aquele bem. Aquele bem passou a ser de uma pessoa jurídica. Sim. Então, popularmente, a gente fala que houve uma proteção patrimonial de todos esses bens que era seu na pessoa física e que você transferiu para a pessoa jurídica para você fazer a integralização do capital da sua holding familiar. Interessante que ontem, seu Álvaro, a gente conversou sobre um projeto de lei que foi vetado no final do ano passado, que na verdade é para um caminho contrário, né? Que a pessoa aquilo que tinha os devedores, tinha um credor, tirava dela e também da empresa dela. Perfeito. E as pessoas até que eram sócias poderiam perder parte desse ganho dela ou desse patrimônio dela. E isso foi vetado, voltou para a Câmara para eles analisarem e mudarem também. Outro projeto de lei. Nesse caso, então é bom porque a holding continua realmente protegendo, né? Há uma proteção. Sim. Às vezes a gente escuta dizer, eu vou fazer a blindagem do meu patrimônio. Na nossa legislação do Brasil não existe blindagem, mas existe sim a proteção patrimonial, que é feita exatamente por esses procedimentos na criação de holding, e aonde você vai trazer diversas situações, cláusulas, para que esses bens tenham realmente uma proteção maior. Que legal. Uau, Álvaro, legal, né? Vamos falar agora sobre, por exemplo, dentro da holding, o marido, a esposa e os filhos. Eles são sócios minoritários. Qual é a porcentagem? Então, como que funciona isso, né? Precisa ser feito um estudo prévio para você fazer a criação da holding. Eu sempre falo que o estudo da criação da holding, ele demora muito mais tempo do que propriamente você constituir. Porque a holding, a forma de você constituir é você elaborar um contrato social, se você optar por uma empresa limitada. Lembrando, holding pode ser sociedade anônima ou limitada. Tradicionalmente, é muito mais fácil, mais prático,
e menos oneroso você criar uma holding limitada. Então, o processo de você fazer essa análise, ele leva muito mais tempo do que propriamente você registrar. Então, você elabora um contrato social. Nesse contrato social está previsto todas as cláusulas que dê total garantia para todas as pessoas da família, seja para o marido, seja para a esposa e seja para os seus filhos. Então, elaborado o contrato social, você encaminha para registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo, você inscreve essa pessoa jurídica no CNPJ, ela vai ter um CNPJ, depois tem alguns outros procedimentos burocráticos, registro na Prefeitura Municipal, Junta à Previdência Social e tudo mais. Então, com isso, você criou a sua holding familiar. O processo de estudo leva em consideração sempre quem são os sócios que vão compor essa empresa e quais são os bens que eles vão trazer para integralizar o capital, né? Então, nós podemos ter uma holding onde os sócios majoritários possivelmente serão os pais, mas os filhos eles podem trazer também, por uma questão, por todos esses benefícios que proporciona, ele pode também trazer os seus bens pessoais para essa holding e ter uma participação de acordo com o valor de cada um desses bens, né? Então, vai haver os sócios majoritários, mas os filhos podem também vir para a sociedade com um percentual que vai estar bem ligado ao valor dos bens que eles estão trazendo à sociedade. Agora, por exemplo, só filhos que podem participar dessa holding? Quando você faz uma holding familiar e dentre todos os benefícios existe a sucessão patrimonial, então você está criando uma holding familiar. Certo. Marido, mulher e filhos, né? Então, esse é o principal objetivo. Você, em vida, vai transferir os seus bens para a pessoa jurídica e, em vida, você vai transferindo para os seus herdeiros, seus filhos, todas as cotas de capital que você tem na pessoa jurídica. Então, a sucessão patrimonial em vida é feita exatamente dessa forma. Você, em vida, transfere todas as suas cotas de capital que você tem na pessoa jurídica e você deixa de ser. Você tem cláusulas para lhe dar todas as seguranças. Mesmo você transferindo essas cotas para os seus filhos, vai existir cláusula de retrocessão, porque pode acontecer de você criar uma holding e ao invés do marido ou da mulher vir a falecer, pode acontecer de seu filho que faleceu. Então tem cláusula de retrocessão onde durante a sua vida, se você doou para o seu filho e vem a ocorrer o falecimento do seu filho, as cotas de capital que ele tinha volta para os doadores. Então tem uma série de condições para que realmente dê total segurança e tranquilidade para a família que está se dispondo a criar a holding. Quando a gente fala em família, a gente precisa pensar no nosso momento atual mesmo, o que a gente percebe, né? Então a gente percebe parceiros homoafetivos, que às vezes têm filhos adotados. Não tem a então, dúvida que também sim. é possível. Essa minha pergunta, né? E os primos, os sobrinhos, também então, a gente... aí já no meu caso, herdeiros. eu não tenho filhos, eu tenho 2 sobrinhos. Se eu quisesse fazer uma holding com eles, eu poderia ou não? Você poderia fazer, vai trazer os sobrinhos, né? Mas isso é uma vontade sua em vida de que todos os bens que você está trazendo, os seus bens, para essa holding, numa eventual falecimento seu, quem vai ser dono desses bens através da holding são aqueles sócios que você trouxe, que seriam, no caso, os seus sobrinhos. É possível, sim. Ótimo, né? Lembrando, importante lembrar que quando você cria uma holding, você tem que respeitar a legislação, os direitos de família. Sim. Então, você não pode criar uma holding, botar todos os seus bens lá e trazer um herdeiro estranho, né? E trazer prejuízo para outros herdeiros naturais. Isso não é o objetivo da holding, é você compartilhar os seus bens, partilhar os seus bens com os seus herdeiros legítimos e naturais.
Legal, Álvaro. Daqui a pouco a gente fala mais, então, sobre esse assunto, porque agora a gente vai entrar em outro que está dando o que falar, né? A autobiografia do príncipe Harry é um sucesso de vendas no Reino Unido. Nunca um livro de não ficção vendeu tanto em tão pouco tempo. E o Felipe Kini vai comentar com a gente. Parece que ele não está sendo muito bem visto, mas está ganhando com isso. É uma superexposição digna de subcelebridade, mas estamos falando de um príncipe da Inglaterra. Harry participou ontem de mais um programa de televisão e voltou a atacar a própria família. Em entrevista a um canal americano, afirmou que a monarquia quer minar a autobiografia que ele lançou e disse que os familiares podem estar assustados. Essa é considerada a maior crise na monarquia britânica desde a conturbada separação da princesa Diana e o agora rei Charles III. A popularidade de Harry nunca esteve tão baixa no Reino Unido. Segundo o Instituto de Pesquisa YouGov, o principal daqui, cerca de 65% dos britânicos têm uma visão negativa dele. Mas essa é aquela rejeição que vende, e muito. A autobiografia Spare, que no Brasil foi traduzida como O que Sobra, é o livro de não ficção mais vendido em tão pouco tempo na história do Reino Unido. Foram 400 mil cópias só no primeiro dia. Apenas o fenômeno Harry Potter teve uma tiragem maior nas primeiras 24 horas. Uma coisa não dá para negar, a estratégia de Harry para vender livros está dando certo. E eu como não sei não, viu, gente, se ele está sendo mal visto assim não. Porque já foi revelado que muito do que sai ali na imprensa britânica é parceria com a realeza. Então vai saber também. Eu, particularmente, fico com um pezinho atrás. Quem assiste a série da Netflix começa a perceber um pouco isso, né? Cadê o Douglas Cruz? Ele estava ao vivo há pouco na rádio Band Vale FM com o Jornal do Meio-Dia e vai trazer pra gente um dos destaques. Meu amigo, boa tarde para você. Boa tarde, Lucas, Agda e a todos que acompanham aqui o programa Falando Nisso. Foi destaque agora há pouquinho aqui no Jornal do Meio-Dia da Rádio Band Vale FM. Mais um destaque sobre a economia, né? Começo de ano chegando, várias contas para pagar. Dentre elas, começou essa semana o pagamento do IPVA, o Imposto Veicular, que esse ano, infelizmente, está mais caro. Isso porque o valor dos veículos subiu, de acordo com a tabela FIPE, a gente fez uma pesquisa, em média 10,77%, reunindo aí todos os carros, a média foi de crescimento na casa dos 10%, quase 11%. Isso reflete a valorização dos carros, né? Na pandemia, as montadoras tiveram que parar de produzir veículos devido à falta de peças. Isso vai refletindo desde o carro zero até o carro usado. E tem uma novidade no pagamento do IPVA desse ano, viu? Quem comprou o carro vai ter que pagar o imposto em valor integral. Aqui em São Paulo, as parcelas podem ser diluídas em até 5 vezes, mas para quem comprou o carro, está realizando a transferência esse ano, o pagamento tem que ser à vista. Portanto, os despachantes aí estão ressaltando essa atenção aí para a necessidade. A gente está fazendo aqui, divulgando o nosso serviço, né? A prestação de serviços é a marca registrada da Rádio Band Vale. Ontem começou o pagamento da placa final 1, hoje é da placa final 2, inclusive a produtora aqui do programa Falando Nisso, Maíra, estava perguntando, minha placa é o 2, vence hoje, viu, Maíra? Você tem que pagar ou a parcela inteira ou a primeira parcela a partir de hoje. Amanhã vai o dia 3 e assim vai até o dia 24, onde as placas final 0 tem que pagar ou a primeira parcela ou a parcela integral desse imposto aqui. Falando também sobre estradas no Jornal do Meio-Dia aqui da Rádio Band Vale FM, situação tranquila na maioria das rodovias que cortam aqui a região metropolitana do Vale do Paraíba, com exceção lá do litoral norte, né, que o pessoal tá de férias, aproveitando esse mormaço que tá aqui nas cidades da região. Na Rio Santos, a movimentação entre as praias está um pouco complicada, principalmente ali na parte da Massaguaçu, em Caraguatatuba, ou as praias ali da região central de Ubatuba. A travessia de balsas também está um pouco mais demorada que o normal, 1h30 no sentido de embarque para Ilhabela, meus amigos. Só quero ver amanhã, que é sexta-feira, o pessoal adora descer, né, para passar o fim de semana no litoral. Como que vai ficar esse trânsito? Douglas, obrigada, viu? A gente se vê amanhã, então. Tchau, tchau. Tchau. Olha, no próximo bloco, a gente vai conferir que 2 mecânicos viraram comediantes, isso sem querer. Olha, isso foi no Rio de Janeiro, viralizou, e a gente já explica para vocês por que isso, não sai daí.
Estamos de volta, assunto interessante hoje, viu, gente? Falando sobre sucessão familiar, o holding também, o Álvaro Caninel, da Dicom Contabilidade, está respondendo para a gente. Mas agora o assunto vai ser saúde bucal. E a gente já pensa neles, né? Na Ortovip, uma clínica especializada em tratamentos odontológicos e completa há 22 anos de atendimento aqui em São José dos Campos, atendendo todo o Vale do Paraíba. É isso, o diferencial da clínica está em soluções para os problemas de saúde bucal, estética facial, com atendimento realizado por profissionais especialistas e experientes, que se inicia na infância, com a prevenção e acompanhamento do desenvolvimento dentário e o crescimento facial. E para os pacientes adultos, uma combinação completa de tratamentos estéticos com clareamento dos dentes, facetas em porcelana, reabilitações para aqueles que perderam os dentes com a prótese sobre implantes. Na estética facial, os procedimentos de harmonização são realizados com compromisso, responsabilidade e qualidade técnica também, para um sorriso perfeito em harmonia com a face. Isso mesmo, uma combinação perfeita para quem quer sorrir e realçar a beleza facial. Você quer um sorriso bem bonito, em harmonia com o seu rosto? Nós indicamos com certeza a Ortovip. Ortovip construindo sorrisos em harmonia com a face, realçando a sua beleza. Bacana, viu? Agora é hora de ficar sabendo como que fica a previsão do tempo, né? É isso, hoje à tarde, como será que vai ficar o tempo para amanhã também, já que é sexta-feira, o pessoal quer saber. E aí, Amanda, vai fazer sol ou não? Boa tarde. Olá, muito boa tarde, Águida, boa tarde, Lucas, e a todos que nos acompanham através do Falando Nisso. A frente fria está bem afastada no Oceano Atlântico, mas instabilidades em altos níveis da atmosfera mantêm o tempo instável. Já choveu de forma bem fraca e pontual na manhã desta quinta-feira e ainda tem previsão de chuva em toda a região. Desde a Serra da Mantiqueira até o litoral norte de São Paulo, ainda pode chover nesta quinta-feira. Mas são esperadas apenas pancadas rápidas, isoladas e sem grandes acumulados. O sol também aparece entre a variação de nebulosidade e a temperatura continua subindo. Máxima hoje de 27 graus em Cruzeiro, 26 em Jambeiro no período da tarde. Nesta quinta-feira ainda pode chover, mas a temperatura fica mais agradável. Máxima prevista de 27 graus em Canas, 23 em Campos do Jordão, 27 graus em Ubatuba, 27 também em São José dos Campos. A chuva ainda vai persistir nos próximos dias, mas com as características do verão, pancadas rápidas, principalmente no período da tarde. O sol aparece e faz calor, 28 graus na sexta-feira, 29 durante o sábado. No litoral norte de São Paulo, nenhuma grande preocupação, o mar segue calmo, ondas de 1 metro de altura e ventos fracos, que não devem passar de 23 km por hora. Legal, Amanda, muito obrigada, viu? Olha, estamos entrevistando o diretor da Dicom Contabilidade, o Álvaro Caninel. Hoje ele está explicando o que é a sucessão patrimonial e quais são as opções também. Você pode mandar sua pergunta para o nosso WhatsApp, que é o 12 997 16 7989. Pois é, a gente vai falar um pouquinho agora de perguntinhas que chegaram aqui. Oh, que a gente bom. está falando um pouquinho de família, né? A pergunta é a seguinte, sobre a sucessão patrimonial. Se os filhos forem casados, marido e esposa têm direito? Então, na constituição da pessoa jurídica, você vai trazer os seus filhos, que são os seus herdeiros naturais, né? A gente cria cláusulas de garantia para os pais, no caso específico, para que não haja a participação da esposa ou do marido em uma herança recebida pelo falecimento do sogro, nós criamos cláusula de incomunicabilidade. Então, os agregados, eles podem não ter direito às cotas da pessoa jurídica por conta de cláusulas pré-estabelecidas, que são cláusulas de incomunicabilidade. Agora, Álvaro, para se fazer a holding, né? Tem como fazer isso sozinho? Não, precisa de assessoria, de um advogado, por exemplo? É muito difícil você conseguir fazer isso sozinho, porque a legislação, ela envolve questões de direito de família, questões de direito comercial. Então, com toda certeza, você vai precisar de ter uma consultoria para executar todo esse trabalho, né?
Pode ser uma empresa de contabilidade que é especializada nisso, ou pode ser também uma empresa de advocacia, uma empresa jurídica, que também tem conhecimentos técnicos, tanto da área familiar quanto do direito empresarial. Bora para o passo a passo, então. A pessoa está assistindo a gente, falou assim, nossa, legal, eu quero fazer uma holding, eu acho que vai ser bacana para minha família. Passo a passo, o que ela precisa fazer para conseguir ter êxito? Ela precisa, primeiro, buscar um profissional. Esse profissional é que vai fazer todo esse levantamento, né? Vai fazer a análise dos bens que convém vir para a holding. Pode ser o que você não precisa ser tudo, você pode escolher o que você quer. Você pode trazer aqueles bens em que você tem interesse em fazer, inclusive, o processo sucessório em vida, né? É uma você fatia do patrimônio, não precisa ser inteiro. Não precisa ser tudo, mas quando você tem o objetivo de fazer a sucessão patrimonial, o ideal é que você traga todos os seus bens, né? Inclusive, não estamos falando só de bens imóveis, não. Nós podemos trazer veículos para a constituição da holding familiar, nós podemos trazer disponibilidades financeiras que, eventualmente, o marido ou a mulher tem aplicações financeiras. Ele pode trazer tudo isso, porque quando ocorrer o falecimento, todos os bens que eram dele, transferiu para a pessoa jurídica e ele vai só ter as cotas de capital dentro dessa pessoa jurídica. Quanto tempo leva, então, para constituir a holding familiar? Olha, tudo vai depender de uma série de fatores, inclusive do número de patrimônios. Exatamente, esse é o fundamental. Quanto mais tem, mais demora. Se você vai fazer... O meu vai ser rapidinho. Eu sabia que ele ia falar alguma. Resolveu em minutos. Se você vai constituir uma holding que você tem diversos imóveis em diversos municípios, porque a legalização da holding, em uma terceira etapa, é você transferir junto ao cartório de registro de imóveis, onde estão os seus bens imóveis, você tem que ir a cada um desses cartórios, né, em cada município, e transferir a propriedade daquele bem. Aquele bem que até então estava no seu nome, passa a ser de propriedade da pessoa jurídica que você criou. Então, não existe assim pré-determinado quanto tempo eu consigo fazer isso. Depende realmente da quantidade de bens e da localização desses bens. Acho interessante, então, gente, o que a gente acha que tem que tirar de sumo, né? Que o Álvaro Caninel aqui da Edcom está trazendo para a gente. Precisamos de uma ajuda realmente para levar esse caminho para conseguir chegar nesse holding de maneira certinha também. Isso, para não ter confusão. Senão não tem como. É isso. Uma outra pergunta, por exemplo, essa holding familiar, ela em algum momento acaba ou não? Vamos supor, faço parte da holding. Sim. Os meus pais já faleceram, certo. Então eu não sou mais a sócia minoritária, né? Eu tenho ali já o poder sobre os bens. Perfeito. Então, eu posso constituí-la e fazer a holding essa mesma, colocando a minha filha, os meus filhos, o meu marido. O processo sucessório, ele não precisa obrigatoriamente estar restrito à primeira sucessão. Ele pode ir para a segunda, para a terceira. Mas e, por exemplo, se os majoritários lá são marido e mulher, sim, e aí separou, declara a falência da empresa? Não. Se houver uma separação entre marido e mulher... Aí vai dar briga, vai dar rolo. O que vai acontecer é que as cotas de capital de cada um desse casal... As cotas de capital vão ser rateadas entre eles, sim, tá certo? Então, pode até acontecer, porque lembre, quando você cria uma holding, você não tem mais os bens bens é da pessoa jurídica. O que você tem são as cotas de capital dessa pessoa jurídica. Houve uma separação do casal, o que vai ser partilhado entre os dois são as cotas que cada um tem na pessoa jurídica. Olha, entendi. As cotas. Tem que pensar em todas as possibilidades, que a gente sabe que a família é muito dinâmica também, né? Muito dinâmica, às vezes confusa e às vezes dá Por isso confusão. que existem uma série de cláusulas para dar
total garantia, Legal. tanto para os pais que estão criando a Rode, já pensando na sucessão desses bens para os seus filhos, como para os próprios filhos. Às vezes tem as condições específicas. Hoje o filho é solteiro, amanhã ele casou, daqui a pouco ele se separou. Tudo isso está previsto nas cláusulas estabelecidas dentro do contrato de constituição para dar a garantia para todo mundo. Muito bacana, eu estou adorando aprender, viu, gente? Eu também, Muito é porque a legal. gente está aprendendo, Muito, né, na verdade. junto As com dúvidas vocês. que nós temos aqui são dúvidas realmente reais. E quer mandar uma pergunta falando sobre o assunto? É só colocar aqui para o nosso WhatsApp, que é o 99716-7989. Agora a gente vai mostrar um vídeo. Seguinte, 2 mecânicos viraram comediantes sem muita intenção, e isso aconteceu no Rio de Janeiro. Pois é, essas imagens viralizaram na internet, são bem engraçadas mesmo. E o mais bacana, a Nicole Tim foi conhecer eles. Era o final de um dia de trabalho. Um dia comum. Mais um dia. Ou será que não? O funcionário experiente, cabeça branca, está sentado, distraído, e o colega mais jovem, mais forte, cuida de fechar a loja e põe de pé o suporte de ferro da porta da oficina. Só que o serviço não ficou bom não, e o primeiro acidente acontece. Dói bastante. Pé fora do tênis para ver o tamanho do machucado. Ele olha de novo e baixa a cabeça. E o colega retoma o trabalho de fechar a loja. Bingo! A barra cai de novo sobre o nosso funcionário experiente. Agora pegou na nuca, em cheio. A atrapalhada digna de uma cena de humor foi nessa oficina em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Seu Luiz, o que doeu mais ali? Foi o pé, sem dúvida. Cabeça, mais uma vez eu provei que é dura. E a história só melhora porque os 2 protagonistas dessa cena são genro e sogro. Diz o André que não foi proposital, mas para o seu Luiz Carlos, ele tinha uma intenção bem clara. Eu tenho uma leve desconfiança que ele queria herdar a minha herança, que é um Santana velho, enguiçado, e 25 mil reais de dívida. Fato é que por aqui, tirando o dedão do seu Luiz, tá tudo resolvido. O André não perdeu o emprego, perdeu a função. Fechar a loja não é mais com ele. Nunca mais. Nunca mais. Deixa isso para outra pessoa fazer, né? A gente morreu de rir aqui. Gente, Tadinho. é cabeça dura ele, né? Porque falou que doeu mais o pé. Nossa. Imagina, Pegou gente. na nuca. Eu sofri aqui. quando bateu na cabeça. Eu também, imaginei que fosse machucar, Tadinho. inclusive. Não pode rir, mas a gente ri, né, amiga? É ótimo, é ótimo. Ó, estão falando pra gente já chamar o intervalo. Bora lá, então? Bora lá, então, gente. Conferir que depois de 50 mil anos, esse cometa verde vai passar pela Terra. É isso. Sabe, o melhor vai dar pra gente ver daqui do Brasil. É, olha, daqui a pouco a gente explica. Opa, daqui a pouco a gente explica pra você. Até já.
Olha, a gente já estava comentando aqui o assunto da Lana Moraes, que vai atualizar a gente sobre os destaques da web, o que está rolando na internet. E o de hoje eu sei que é uma famosérrima que está mandando, parece que um recadinho para o ex, é isso, Lana? Boa tarde. Oi, Águida, boa tarde, Lucas. Isso, é uma famosinha não, uma famosona que tá mandando um belo de um recado, claro, e uma indireta pro ex. É o mais que isso impossível, né? Corajosérrima. Eles anunciaram o fim do relacionamento deles no ano passado e faz uns 2 meses que eles oficializaram isso, tem 2 filhos, mas ela foi bem direta, não tem nada de difícil para entender essa indireta. Não, nada, eu queria saber qual será a reação dessa namorada agora? Né? Será que vai ela vai ficar reagir, famosa, vai ganhar alguma seguidor. coisa? Hoje em dia ganha sim, né? É verdade. É, exato. Ganha seguidor. Obrigada, viu, Lana? Até amanhã. Beijo, amor. tchau. Beijo. Beijo, minha amiga. Hoje a gente está pensando um pouquinho sobre divisão do patrimônio. Você já pensou sobre isso? Então, Álvaro Caninel, da Dicom Contabilidade, está respondendo perguntinhas sobre esse holding familiar. E olha que interessante, o Rafael, que está assistindo a gente, ele é de São Paulo, está curtindo as férias em Caraguá, está assistindo o programa. Até fala que a apresentadora é muito bonita. Muito obrigada. Concordo, amigo. E que ótimo estar assistindo o programa, acompanhe mesmo, viu? Obrigado. Viu, Caraguá amigo? é lindo, também amo. Olha só, ele quer saber se esse serviço da holding, em média, qual que é o gasto. Tem como falar? Tenho sim. Rafael, é lógico que o custo da constituição dessa holding, da manutenção dessa empresa, ela está diretamente ligada à quantidade de bens que vão integralizar o capital, tá certo? Então, quanto mais bens trazermos para a holding, maior vai ser o custo, mas infinitamente mais barato do que um processo de inventário. Ah, é mais barato. Muito mais barato. Então vale, né? gente, então no fim das contas vale a pena. É verdade. Pensando no dinheiro mesmo, porcentagem de imposto. Existe Colocando na ponta do lápis, então vale uma a pena. conversa popular que fala que quando você cria uma holding familiar, você está eliminando um dos herdeiros, que é o governo. Você vê, gente? E esse daí, vamos combinar, hein? Que herdeiro, hein? Ele né? participa só da divisão dos seus bens. Só, né? E o dinheiro evapora, Isso aí. né? Te dá o Muito dinheiro rápido. evapora, né? Olha, daqui a pouquinho então a gente fala mais sobre isso. Vamos para o nosso bloco de notícias e a gente vai falar sobre algo que vem, ó, do céu, é isso, amigo? Gente, que demais, né? Parece que vai dar para ver de olho nu ou de binóculo. Vamos ver? Nesta foto divulgada pela NASA, dá para ver a cauda do cometa verde que está se aproximando da Terra. Nesta quinta, ele atinge o ponto mais próximo do Sol, que o deixa ainda mais luminoso. Por enquanto, está visível no céu no hemisfério norte. Aqui no hemisfério sul, só no mês que vem. Seria ideal longe da cidade. Quanto mais longe de poluição luminosa, melhor. Então, quanto mais longe da cidade você estiver, melhor. Se você tiver um lugar bem alto, que você tem um horizonte muito grande, ajuda também. Vai ser difícil enxergar a olho nu. Com um binóculo, as chances aumentam, mas o ideal mesmo é um telescópio. Muitos planetários, como este, vão realizar sessões de observação abertas ao público na expectativa de visualizar esse cometa. As amigas Lara e Luísa já estão sabendo dessa novidade no céu. Eu acho que ele vai ser bem bonito. Você vai tentar ver? Vou. Você já sabe aonde você iria para tentar ver o cometa? Na casa da minha mãe. O que tem lá? Tem uma área bem grandona de frente para o céu. O que você pensa que você deveria fazer para tentar ver esse cometa? Comprar um telescópio. A última vez que esse cometa passou pela Terra foi há 50 mil anos. Esta astrônoma amadora, que já descobriu mais de 20 asteroides, aguarda ansiosamente pela passagem do cometa. Esse cometa, quem tiver a oportunidade de ver, vai ser somente uma vez. Então, é um objeto que veio aí dos confins do sistema solar e que você nunca mais vai ter outra oportunidade de observar. Comprar um binóculo bom, viu, gente? Olha, Né? agora a gente vai de mito ou verdade. Álvaro Caninel, então, vai responder pra gente. Aí é só dizer mito, verdade e explicar o porquê com o nosso assunto do dia. Então, vamos à primeira pergunta. Tcharam! Aí, a holding patrimonial familiar é vantajosa para a família? Muito vantajosa, não tenha dúvida. Traz é verdade. diversos benefícios.
É verdade. Inclusive, a gente pode falar não só a parte de gasto, Sim. mas também a facilidade. Quando a pessoa perde alguém, Perfeito. fica todo mundo muito sensível. Nossa, Perfeito. demais. Então já é uma ajuda confusão. todo esse processo, Não né? tenho dúvida que sim. Ajuda a organizar, né? Muito verdade. a casa. Perfeito. Próximo, então, mito ou verdade para o Álvaro Caninel. Preciso de um advogado para fazer uma holding patrimonial familiar. Sim, você precisa de uma consultoria. Que não obrigatoriamente um advogado, mas pode ser um outro profissional na área contábil. Na Adicom vocês fazem Fazemos, isso? fazemos, legal, sim. hein, gente? Na Adicom, a gente Fazemos. pode E até temos colocar toda a os contatos. assessoria, além da assessoria empresarial, temos também a assessoria jurídica, que é o nosso corpo de colaboradores que compõe tudo isso. Legal, que é uma gama de profissionais, né, que Temos precisam estar bastante, envolvidos para isso. Isso. Próximo mito ou verdade? Vamos dar uma olhada. A criação de uma holding patrimonial familiar é demorada? Eu diria que não é demorada. Como eu falei, demora mais para você fazer a estrutura da holding do que da constituição. Mas, em média, dependendo do número de bens que vão incorporar, que vão integralizar o capital da pessoa jurídica, em média de 30 a 60 dias você tem a sua empresa já constituída. Excelente, nossa, muito bom mesmo, tempo rápido. Tem mais alguma, Rafa, para a gente fazer? Mito ou verdade? Vamos fazer então, meu amigo, coloca aí para gente. Mito ou verdade? Ao criar uma holding patrimonial familiar, abro mão de todos os meus pertences. Na verdade, não é que você abre mão dos seus bens. Você transfere os seus bens da pessoa física para a pessoa jurídica e, por conta dessa transferência, você passa a ter os seus bens, passam a ser as cotas de capital que você tem dentro da pessoa jurídica. Você não perdeu nada, você simplesmente fez uma troca de bens. Transferiu os bens imóveis, móveis e imóveis, para a pessoa jurídica e passou a ter as cotas de capital da pessoa jurídica. E lembrando que com a holding, o pagamento dos impostos, ela é muito diferente do que se fosse uma pessoa física, né? Um dos grandes benefícios que você obtém de imediato, você constituiu a empresa jurídica, a holding familiar, se alguns desses imóveis proporcionam renda de aluguel, como eu falei, a tributação de renda de aluguel na pessoa física custa 27,5%. Esta mesma renda de aluguel, se for para a holding, ela vai custar 11,33%. Olha que alívio, portanto, gente. menos que a metade do custo tributário de pessoa física. Indiscutível, gente, indiscutível. Álvaro Caninel, da de Contabilidade. Vou mostrar para vocês aqui o @, que é o Instagram da Dicom, para você seguir, porque lá também você vai ter todos os contatos. Coloca para mim, por favor, Rafinha. Tá aqui na tela para vocês, ó. Dicom Contabilidade. Tem também o link aqui para vocês seguirem. Álvaro, muito obrigado pela presença aqui, viu? Eu agradeço, até uma próxima oportunidade. Valeu. Vamos ter muitos assuntos interessantes de todos. Parabéns. Olha, amanhã tem mais falando nisso. Vamos dar uma olhada no nosso assunto, então, de sexta-feira. Olá, sou a Érica Gengiop, nutricionista, e amanhã vou estar no programa da Band falando nisso, falando sobre escolhas de alimentos e uma alimentação saudável para o ano de 2023. Eu espero vocês amanhã, sexta-feira, dia 13, a 1h da tarde. Tchau, tchau. Sexta-feira 13. Vai ser bom. Vai ser ótimo.